Existe uma diferença fundamental como homens e digníssimas veem as suas vidas para relacionamentos de longo prazo. O homem, nós já falamos isso várias vezes aqui, a gente não precisa repetir muito. O homem basicamente enxerga as digníssimas como essas aqui são para bagunçar e essas aqui são para casar e formar uma família. Essa aqui é para uma noite e essa aqui é para a vida toda. As digníssimas também fazem uma distinção entre homens, mas existe uma diferença fundamental nisso. A digníssima olha um homem e fala: eu quero engravidar desse, mas esse aqui que eu quero que crie os filhos daquele outro. E daí surgem tantas fraudes paternas. O que nós temos mais hoje são digníssimas engravidando diamantes ou engravidando de homens e levando bons homens a criar essas crianças como se fossem deles. Elas não contam o acontecido, elas não falam nada, elas convencem um cara a criar a criança como se fosse filho dele. Isso acontece principalmente nas digníssimas que são mais velhas. Nós temos estudos que mostram exatamente isso. Que as digníssimas, a partir de uma certa idade, elas não querem separação. Elas não querem se separar dos maridos, mas elas querem filhos que confiram a sensação de dar propósito para a vida delas, mas elas não querem que sejam filhos do marido. Elas desejam profundamente que sejam filhos do amante, e elas acabam engravidando com muito mais facilidade do amante. Nós temos estudos que comprovam isso. As digníssimas, elas engravidam com muito mais facilidade do alfa, do cafajeste, daquele cara que não tá nem aí pra ela, do que do homem bonzinho, do homem prestativo, do homem que decide cuidar dela de fato. Ela não engravida desse cara. Principalmente porque a hipergamia ela faz uma... Como é que eu posso usar essa palavra? Ela despreza o homem não apenas socialmente, mas ela despreza o homem em nível de gestação, de concepção. A digníssima, o óvulo dela, faz com que o espermatozoide tenha participação total. Ela traz o espermatozoide correto para fazer a fecundação. E quando ela está tendo relação com o homem, que ela tem desprezo, em algum nível de desprezo, fisiologicamente também ocorre o desprezo dos próprios espermatozoides desse homem. E ela não engravida. Eu sei que isso parece uma grande loucura, uma teoria da conspiração, mas isso é conhecido há muitos anos nas ciências. Dito isso, eu gostaria de analisar com vocês esse caso aqui ao lado. Dessa moça, ela foi criada durante 18 anos acreditando que um determinado homem era o pai dela. Eles tiveram uma relação muito conflituosa e tiveram uma briga. Nessa briga, o cara falou pra ela: vamos fazer o teste de DNA. Fizeram, deu negativo. A partir disso, ela buscou saber quem era o pai biológico, quem poderia ser. A mãe não sabia nada desse cara, só deu alguns direcionamentos, algumas dicas de quem poderia ser. Ela conseguiu descobrir o cara. Eu entrou em contato, o cara falou: não, vamos fazer o teste. Deu positivo. E esse vídeo aqui ao lado é ela narrando, né, como se deu todo esse encontro e quais os sentimentos ela está tendo agora ao descobrir esse novo pai, que seria o pai biológico dela. Isso é muito triste, porque o homem que dedicou a vida para cuidar dela simplesmente foi esquecido nesse processo. A gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado e depois a gente vai voltar com alguns comentários muito importantes sobre essa questão. Tudo começou quando eu descobri recentemente que o meu pai, que me criou até os meus 18 anos agora, quase 19, que ele não é o meu pai. Aí eu comecei a busca do meu pai biológico. E nisso a minha mãe falou: olha, filha, eu fiquei com o seu pai de criação e o seu pai biológico, né? Aí nisso ela falou: olha, eu só chamava ele de Rodrigo Santoro e ele trabalhava no Brasília Shop. Eu trabalhava numa loja Taco, ele trabalhava numa loja da frente. Eu só tenho essas informações. Cara, sei lá, eu vou pesquisar aqui. Pessoas parecidas com o Rodrigo Santoro. Aí nisso tava lá a primeira notícia, uma reportagem que fizeram. A sósia do Rodrigo Santoro, o ex-modelo brasiliense nananã. Aí eu falei: gente, não é possível que eu achei. A reportagem estava na minha cara o tempo todo, era só pesquisar isso. Não acredito. Aí nisso eu procurei o Instagram dele e achei. E mandei, né, uma mensagem. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sei que é uma pergunta um pouco incomum, mas você trabalhou na Hugo Boss em 2004? Aí ele falou: sim, por quê? Ai, meu Deus do céu, eu comecei a ter crise de ansiedade, eu dei meu celular pro meu namorado: eu tomo. Agora é você que digita aí, porque eu tava muito ansiosa, não sabia nem o que falar, digitar. Ele falou: vamos fazer o teste de DNA e tal, aí
a gente foi fazer o teste de DNA. E nisso que a gente foi fazer o teste de DNA, ele ficou me acompanhando o tempo todo, falando que queria me assumir, que queria ser um pai na minha vida, enfim, que pode deixar que ele que se eu se desse positivo, eu estaria bem nas mãos dele. Passou a semana, né? Aí o teste ficou pronto agora no dia 5 e deu positivo. E, gente, desde então, parece que, sei lá, gente, eu tô vivendo um sonho, sabe? Ele tá sendo super fofo comigo, super prestativo, sabe? Gente, enfim, tá sendo tudo muito bom, sabe? Eu não esperava isso, de verdade. Bom, existem várias coisas que chamam a minha atenção nessa história toda. A primeira delas, talvez, seja que a mãe da moça, ela não sabia nada sobre o cara. Ela simplesmente teve um encontro de intimidade com o cara, do qual ela não conhecia nada anteriormente e não se preocupou em saber nada posteriormente. Ao mesmo tempo em que ela estava se relacionando com outro cara que foi dado como pai dessa moça. Então ela acabou engravidando nesse momento, sendo que ela teve intimidade com 2 homens diferentes, e em vez de ela chegar e apresentar a honestidade e falar assim, não, peraí, vamos saber, né? Vamos conversar com os 2 e fazer o teste de DNA com os 2. Não, ela levou o pobre coitado do Beta, sobra nada pro Beta falar assim, olha, engravidei. E agora? E o cara, com certeza, como é um bom homem, decidiu assumir isso, acreditando que a filha era dele. O que fica muito claro, e a gente viu nos comentários dessa reportagem, é que sempre o relacionamento dela com o pai foi muito conflituoso. E existem motivos para isso. Grande parte da personalidade era herdada biologicamente e não pelo comportamento, não pela forma de tratamento que nós oferecemos para os nossos filhos. A minha personalidade é totalmente moldada por aquilo que o meu pai foi, não pelo ambiente do qual eu vivi. E a gente precisa entender que isso vai dar problema muitas vezes quando você tem um filho que é de outro homem e sem você saber, porque existe uma incompatibilidade de personalidades, uma incompatibilidade de gênios. São personalidades que são tão diferentes entre si que dificultam a convivência. A gente tem que entender que nós, quando selecionamos alguém para um relacionamento, tendemos a escolher alguém muito parecido com a gente, em termos de gosto, de personalidade, de caráter. Pode nem sempre assim, né? Como no caso desse rapaz. Mas existe essa igualdade entre o homem e uma digníssima que formam um casal. E o filho deles tem grande possibilidade de se dar bem com o pai e com a mãe, porque a personalidade foi herdada do pai e da mãe. Então você consegue entender as necessidades dos seus filhos e as dificuldades dele, porque isso reflete quem você é em essência. Mas quando você está com uma criança que não é sua, você vai ter alguém que você não é capacitado a lidar corretamente. E isso vai marcar, em essência, invariavelmente, um relacionamento totalmente conflituoso entre pai e filhos. Nós temos pesquisas bem interessantes de irmãos gêmeos que foram adotados, separados na infância e adotados em lares diferentes, que nunca tiveram contato e receberam criações totalmente diferentes um do outro. Você vai ver que a personalidade deles convergiam. Eles eram cada vez mais parecidos, porque eram dos mesmos pais da mãe. Toda a influência externa por meio da criação não é suficiente para conseguir modificar quem você é. Claro que a sua genética vai falar cada vez mais forte conforme você vai envelhecendo. Quando você é criança, você consegue ter uma certa maleabilidade, mas depois, invariavelmente, as crianças vão envelhecer e elas vão se tornando igual o pai e a mãe. Não tem como a gente negar isso. Tanto é que se você pega uma criança adotada em um lar maravilhoso, e os irmãos dela recebem a mesma criação dela, os irmãos, né, os irmãos, como é que eu vou falar isso? Os irmãos sociais, né, os irmãos de coração, todos eles recebem o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades. O sucesso dessa criança adotada no futuro vai depender da genética dela dos pais. Se os pais eram indivíduos inteligentes, esforçados, que buscavam coisas, ela vai herdar isso, ela pode até ter mais sucesso que os irmãos, apesar de estar recebendo as mesmas oportunidades. Mas se os pais biológicos eram pessoas horríveis,
preguiçosas, irresponsáveis, ainda que ela receba todas as oportunidades que os irmãos de criação estão recebendo, ela vai fracassar na sua vida. Eu sei que isso muitas vezes pode assustar muita gente. Muita gente tem um pai ou uma mãe que não foram bons pais. E você fica, caramba, e agora? Bom, saber disso tem que ser a força, deve conferir força moral suficiente a você de fazer diferente. Porque se você for seguindo meramente as suas vontades e seus gostos, se você veio de uma família disfuncional, você vai ter um futuro igual. Por isso você precisa entender isso e quebrar esse paradigma. Intencionalmente se tornar uma pessoa diferente e fazer diferente na sua vida. Mas voltando para o nosso caso específico, foi um relacionamento totalmente conflituoso. Se o cara pediu, com 18 anos, após mais uma briga que eles tiveram, um teste de DNA, isso significa que já existia na vida dele, durante todos esses anos, uma desconfiança de que ela poderia não ser filha biológica dele e de que a esposa dele havia traído ele. Mas apesar de haver essa desconfiança a vida toda, o cara esperou 18 anos, quando a menina já está emancipada, se tornou adulta. E isso não impediu ele de cumprir as responsabilidades paternas durante a vida toda. Ele trabalhou para sustentá-la, se sacrificou, deu roupa, deu comida, deu remédio, levou no médico, trocou fralda, deu banho, ensinou a andar, ensinou a falar. Sacrificou a vida por ela. Sacrificou os sonhos dele, como todo pai faz, por ela. Foram anos e anos e anos de investimento nela. E tudo isso foi esquecido de uma hora para outra. Eu sei que talvez você pense que eu estou sendo muito duro agora no que eu estou falando. Afinal de contas, Felipe, ela tem direito de ficar feliz se ela descobriu que tem um pai biológico. Eu acredito que ela tem direito sim de ficar feliz com isso. Entretanto, a nossa felicidade e as nossas comemorações, elas devem ser feitas de tal forma que a gente não ofenda a consciência de outra pessoa, principalmente se nós colocamos isso publicamente. A gente tem que ter ideia da consciência pública e de como as outras pessoas que ficarem sabendo disso vão olhar para quem nos cuidou a vida inteira. Porque eu duvido muito que o pai que criou ela a vida inteira tenha tido um vídeo com declarações falando, sou tão feliz com você é tudo pra minha vida, como esse agora está tendo. Sendo que esse agora é muito fácil você tomar os créditos de algo que já está pronto. É muito fácil isso. É muito fácil você chegar e falar, nossa, como você é maravilhosa, como eu te amo, eu vou cuidar de você, vou te dar tudo que você precisa. Já está pronto. Não enfrentou nenhuma das dificuldades inerentes da criação, da paternidade. Não enfrentou o ônus, só está tendo o bônus. Então é muito fácil, tanto para o pai biológico dela, quanto para ela se gostarem. Afinal de contas, todas as fases difíceis da vida foram superadas e enfrentadas por um outro cara, que só recebeu o ônus, não recebeu nenhum bônus. Se você quer ficar feliz com uma descoberta de um pai biológico, certifique-se de não permitir que a sua felicidade, ou de não fazer as coisas de forma que a sua felicidade inferiorize o homem que dedicou a vida toda a você. É por isso que eu falo, homem não tem que criar filho dos outros. Não tem que assumir emissol. Não tem que ficar, meu irmão. Mas Felipe, ela separou, tadinha. É isso que tu vai encontrar. Falta de agradecimento e falta de reconhecimento. Porque, como eu disse inicialmente, a relação sempre vai ser conflituosa. É muito fácil você olhar para uma criança pequena e falar, mas que criança maravilhosa, que criança linda. Essa criança linda vai crescer. E o que impede um filho de se revoltar contra você, muitas vezes, não é apenas estar dentro de uma hierarquia natural, mas são os laços biológicos que existem entre vocês. Isso restringe o nosso comportamento. Quando nós estamos sendo criados dentro de um lar que nós sabemos que não temos ligação biológica com o homem, meu irmão, isso vai dar problema pra caramba, porque você é uma criança que vai te desafiar. E no primeiro momento ela fala isso na tua cara, tu não é meu pai, tu não manda em mim, tu não pode falar nada comigo. Quem é você? E aí? Tudo que tu fez jogou fora na sua vida, ou melhor, tudo que você fez na sua vida foi jogado fora. Porque você fez por alguém que não vai ter a menor consideração e não vai ter como meta de vida te honrar. Porque não é filho biológico.
Eu postei esse vídeo, tá, na minha conta do X, e eu quero ler um comentário que fizeram que chama muito a minha atenção. Olha o que essa moça escreveu aqui. Que exemplo mais cristão do que amar uma criança mesmo sabendo que não é sua? Se for pensar por esse lado, José deveria ter abandonado Maria quando soube que ela estava grávida de um filho que não era dele. É cada hipocrisia que eu vejo com os cristãos por aí. José pensou em abandonar Maria, mas com a intervenção divina de um anjo que explicou tudo para ele, ele continuou. Mas a questão que eu quero falar para vocês é a seguinte: exemplo cristão para as digníssimas hoje sempre vai envolver uma mulher se entregando para qualquer um, engravidando desse cara e tendo que vir um bom homem Miqueias resolver o problema dela. Você nunca vai ver uma digníssima hoje da igreja citando como exemplo bom, sabe? Como exemplo de cristão, de amar, de exemplo mais cristão, uma digníssima que se preservou a vida toda para só ter filho dentro do casamento com o homem da vida dela. Não tem isso. Isso não é exemplo bom. Não é exemplo cristão. Exemplo cristão sempre vai envolver um coitado do cara tendo que assumir a bronca de outro. Sabe? Isso é o que me incomoda hoje, sabe, nesse comportamento das digníssimas. Sempre o exemplo de bom cristão é você resolvendo o problema que elas criaram para a própria vida e para a vida dos filhos. Quando, na verdade, exemplo cristão deveria ser manter as pernas fechadas e não se entregar para qualquer um que nunca significou nada na sua vida. Isso que é exemplo de verdade que tem que ser valorizado dentro da igreja. Esse rapaz colocou isso aqui, esses prints, nos comentários do meu post no X. Eu não tenho como confirmar se isso é verdade ou não. Eu só estou repetindo o que esse rapaz colocou aqui. Mais uma vez, eu não tenho como confirmar se isso aqui é verdadeiro ou não, mas eu gostaria de falar sobre isso. Aqui. Uma pessoa falou com essa moça, né, em 2024. Amiga, traz mais conteúdos com seu pai. Aí ela supostamente ela teria respondido: não tem ele? Então, ele, né, faleceu pra mim. Quero distância de pessoa, né, fóbica e intolerante religioso. Aparentemente essa moça se encontrou, né, numa religião afro. E o pai biológico, que até então estava vivendo um amor de maravilhas com ela, decidiu não gostar. E aparentemente essa moça também se descobriu LGTB. E pelo pai biológico não aceitar isso, eles acabaram se distanciando. Existem algumas questões que eu quero tratar aqui. E aparentemente ela voltou a ter contato, a se aproximar e viver bem com o pai de criação após ter entrado em conflito com o pai biológico. Pro Beta não sobra nada. Foi abandonado uma vez, ela correu pro outro e ela só voltou para ele porque o outro que ela imaginou e tinha depositado as esperanças de ficar bem não a quis. Entrou em conflito. Isso é uma coisa que vai acontecer muito na sua vida. As pessoas, elas não querem você. Elas só estão com você porque aquele que ela quer não está dando atenção, não está sendo como ela gostaria. Então, a partir do momento em que ela volta, ela não está voltando por você. Ela não está voltando por quem você é, ou porque ela imagina que você é a melhor coisa da vida dela. Ela está voltando para você como um step emocional. Entre ficar sozinha e abandonada, ela prefere voltar para o plano B, o plano de consolação, o step emocional. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito bem estabelecido na nossa vida, que vai acontecer invariavelmente. Isso é com tudo. Amizades, relacionamentos, tudo. Você não pode aceitar ser do plano B de ninguém. O que eu vou falar agora é muito duro, mas eles tinham ido no mercado com a mãe e chegaram agora. Tinham ido com a minha esposa. Tá todo mundo feliz agora. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Quer realizar o sonho da paternidade? Realize com seus filhos, sabe? Se você quer encontrar uma boa, digníssima, encontra. Casa com ela, faz filhos. Se você não quer, tudo bem, maravilhoso. Mas não caia na besteira de imaginar: eu vou realizar o meu sonho de paternidade com uma digníssima que tem filho. Você só vai se frustrar, cara. Você só vai se decepcionar. Não vai dar certo isso pra você.
é um alerta muito importante que eu preciso que você dê atenção. Não crie filho dos outros. Não faça isso, cara. Tá bom? Faça o nosso Live Pix. Como vocês sabem, todos os meus vídeos são entregues, todos os meus vídeos são monetizados. Então, se você estou respondendo a 14 processos hoje. 3 são inquéritos com a Polícia Federal. Por quê? Pelos meus vídeos? Não, pelos textos que eu coloco. A gente está vivendo um tempo de censura, um tempo de opressão e autoritarismo muito grande. Autoritarismo mimimista, LGTV. E os meus textos, onde eu apresento estudos científicos comprovando que os homens, por exemplo, nasceram para liderar as digníssimas não, tá me dando todos esses problemas. E eu vou continuar mantendo isso. Se você quer me ajudar, então, a continuar, faça uma contribuição voluntária no nosso Live Pix, tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. Fazendo essa contribuição, você está me ajudando a pagar os meus advogados, você vai estar me ajudando a continuar nessa luta desleal, injusta que eu estou enfrentando. O objetivo disso, desses 14 processos até agora, que pode ter mais a partir de amanhã, é me falir financeiramente. Eles querem me falir. Porque você tem que pagar para o advogado para cada processo diferente, que é em um estado diferente. Então isso é muito caro. Se você quer me ajudar, então, faça essa contribuição voluntária no nosso Live Pix, vai estar me ajudando muito. Nós temos uma área de membros. Se você quer entender como o mundo funciona, seja membro do nosso canal. Se você quer ter acesso a todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos, seja membro do canal. Nós temos um conteúdo que muda vidas. Oi. É? É borboleta viva? Aonde que você viu essa borboleta viva? Vem cá. Fala com as pessoas aqui. Oi, pessoas. Oi, pessoas? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Isso. Papai, deixa eu pegar uma borboleta. Já vou pegar com você. Tem que ficar um pouquinho. Voltando. Então, se você quer ter acesso... Se você quer ter acesso a tudo isso, torne-se membro do canal. O link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Você vai ter acesso ao conteúdo que vai mudar a sua vida. E por último, Heavy Subs, não consigo puxar a camisa agora. Vá pra academia, cara. Mari, cuide bem de você. Invista o dinheiro em você. Espera um pouquinho. Pode passar. Espera um pouquinho. Então passa aqui por debaixo da cadeira. Passa por debaixo da cadeira. Não consigo mexer agora. Tá vendo? Pera aí então. Na Heavy Subs, vai no site, seu comentário fixado. Compre seu whey, a sua creatina, a sua proteína, o seu pré-treino. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pronto, passou. E utilize nosso cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai ter acesso a um desconto muito bom na sua compra e vai estar nos ajudando a crescer nas mais variadas mídias sociais. Compartilhe esse vídeo. Estou em Shadowban. Preciso sair desse Shadowban maldito. Tamo junto, pessoal. Abraço.